Capítulo 1. Começam as noites intermináveis. Às 8 horas da noite abriu-se a porta da cela. Um jovem ordenou-me que eu acompanhasse. Ele me levou para baixo, ao segundo pavimento, a um escritório belamente mobiliado, onde me apresentou a outro jovem. Disseram-me que deveria chamá-lo de Senhor Inspetor. Permaneci em frente ao Senhor Inspetor, que lançou sua primeira pergunta. Sabe qual é a diferença entre milícia e a polícia? Pensei que a pergunta fosse uma piada e respondi, não sei. Nunca me interessei por essas questões policiais. A minha resposta o irritou e ele gritou, não tente brincar comigo, prisioneiro Popov. Fique de pé, olhando para a parede e não se mova. Isto parece uma punição insignificante, mas posso assegurar que é algo muito extenuante e doloroso para o corpo inteiro, especialmente para o cóccix. O senhor inspetor continuou a fazer-me a mesma pergunta, das 8 horas da noite até a meia-noite, estando eu rigidamente de pé. A cada 5 ou 10 minutos a pergunta era repetida. Você sabe qual é a diferença entre milícia e a polícia? Procurei explicar que não sabia. Quando percebi que não estava chegando a lugar nenhum, parei de responder. E ele gritou, nós lhe ensinaremos uma lição. Levante os braços e não mova um músculo. Finalmente, perto da meia-noite, o senhor inspetor disse, vou lhe dizer a diferença entre milícia e a polícia. A polícia é empregada para resguardar os interesses dos capitalistas ricos, e a milícia cuida dos interesses do povo trabalhador e honesto. Então, foi-me permitido baixar os braços. Acabara de aprender uma dura lição em semântica comunista. Meus braços pesavam como troncos. Então ele me fez outra pergunta. Diga-me exatamente por que está aqui. Respondi que naquela manhã 3 homens tinham ido à minha casa e que haviam me trazido para ali. Estiveram em uma cela o dia inteiro e ninguém me dissera coisa alguma. Porém ele replicou, não, você sabe por que você está aqui. Não tenho certeza do motivo, respondi, embora tivesse uma boa ideia do motivo. Depois de haver repora, o inspetor disse, agora eu vou embora. Fique aqui de pé até pela manhã, quando chegarei cedo para ouvir a sua resposta. Então, veremos se você ainda se mostrará esperto. Ele me deixou aos cuidados de um jovem chamado Jordan, que me retirara da cela. Jordan passou a noite sentado em uma cadeira atrás de mim, quando eu permaneci de pé, olhando para a parede. Eu não sabia que não passaria apenas uma noite em frente à parede, mas que seria forçado posteriormente a fazer isso por 2 semanas. As últimas horas da noite, entre 3 da madrugada e 7 da manhã, foram as mais difíceis. Após ter permanecido com o rosto voltado para a parede a noite inteira, sem um momento de sono, aquelas horas pareciam longas como a eternidade. Finalmente, raiou a manhã e Jordan levou-me de volta à cela. O armeno quis dar-me alguma coisa para comer, mas preferi esticar-me no beliche de tábuas e descansar. Estava tão cansado que só queria dormir, mas percevejos em profusão que haviam no leito, além de vários bichinhos rastejantes, me mantinham acordado. Antes de dar-me conta, meu corpo estava coberto por aquelas criaturas. Era impossível dormir. Tive de levantar e caminhar para lá e para cá. Mais tarde, ouvi comentários de que as celas eram propositalmente infestadas de insetos, piolhos e vermes, para agravar as condições dos prisioneiros. Nunca descobri se era verdade, mas suspeito que assim fosse. Havia exércitos de insetos. Agora era domingo, 25 de julho. Pela primeira vez em muitos anos não passei o domingo com a igreja. Ajoelhei-me em minha cela e meus pensamentos se voltaram para os meus irmãos e irmãs em Cristo, que estariam no culto naquele momento. Porém, em favor de meus filhos e esposa, a quem eu deixara sem dinheiro e alimentos. Como eu gostaria de estar com eles. Pedi ao Senhor que cuidasse deles no futuro, independente do que lhes reservasse. Eu sabia que a grande perseguição tivera início por amor a Cristo. Através da história da igreja, isso já acontecera muitas vezes, e de todo o coração pedi a Deus que me desse forças para equiparar-me aos discípulos e aos mártires da igreja primitiva. Por certo, eu não poderia fazê-lo com as minhas próprias forças. Um grilo cantou em algum lugar, entre as tábuas apodrecidas da cela. A minha alma abatida sentiu-se enlevada,
e a minha fé em Deus renovada. Os interrogatórios que duraram a noite toda continuaram por uma semana. Os métodos eram sempre os mesmos. Logo que escurecia, eu era levado para baixo e tinha que ficar de pé a exatamente 20 centímetros da parede. Ali, das 7 horas da noite até cerca de 8 da manhã, eu era interrogado, não me sendo permitido fechar os olhos. Se meus olhos se mostrassem sonolentos, Jordan pularia gritando: "Pare, pare! Isso não é permitido!" Durante o dia eu tinha que combater os insetos que eram abundantes, então eu não podia descansar. A ninguém era servido qualquer alimento na prisão. Todavia, a minha esposa conseguiu descobrir onde eu estava e me enviar alimentos de casa. Eu queria desesperadamente ver meus familiares e saber como estavam, mas isso não me era permitido. Em uma noite de sábado, ninguém veio levar-me para baixo. Contudo, por volta da meia-noite ouvi um som de uma chave na fechadura e uma voz desconhecida gritou: "Popov, saia daí! Você foi transferido." Despedi-me do armênio. Havíamos nos tornado amigos prontamente e descobri no ano seguinte que amizades íntimas e verdadeiras se desenvolvem entre prisioneiros que compartilham dos mesmos sofrimentos. A polícia me levou para fora, onde um carro policial comumente apelidado de Corvo Negro estava à espera, com 2 soldados no seu interior. Seguimos pela rua principal de Sofia e em apenas alguns minutos chegamos a um grande edifício branco. Era o quartel-general da DS, a temida polícia secreta.